Olá, seja bem-vindo aos eventos da Escola de Arte. Aqui nós somos um grupo de pessoas interessadas em levar diversas atividades culturais para você. E com a pandemia, mesmo em tempos de isolamento social, não é diferente. Por isso, acompanhe sempre a nossa programação através do site da Escola de Artes. A gente está recheado de eventos ao longo de todo o ano. Então, se você quer saber mais, dá uma passadinha lá, você vai conhecer todos os nossos projetos culturais, nossos cursos livres, nossas atividades. E aqui a gente vai estar sempre oferecendo para você atividades presenciais quanto online também dentro do possível. Se você gostou, a gente te espera lá e te desejamos um ótimo evento. Olá, boa noite a todos e todas. A gente está começando agora mais um Cineclube, que é uma iniciativa da Escola de Arte Celso Lisboa, onde o objetivo aqui é a discussão de documentários, filmes, séries, com os mais variados temas, né? Onde a gente propõe uma conversa aberta, um debate e com alguns pontos de vista para que a gente possa desenvolver reflexões sobre determinados assuntos, né? A gente vem abordando os episódios da série Indústria da Cura, né? Uma série documental que está sendo transmitida pela Netflix. Hoje a gente vai dar continuidade debatendo o episódio que se chama Leite Materno é Ouro Líquido. Eu sou Mariana da Costa, sou da equipe da Escola de Artes e hoje eu estou aqui mediando esse papo com dois convidados, que são os professores Helder de Souza Tavares, da área de Educação Física, e Juliana Martins Oliveira, da área de Nutrição. Eu vou iniciar pedindo para os convidados se apresentarem um pouquinho e a gente segue com o debate. E aí, no final, a gente abre para as perguntas do público, tá? E aí, antes de vocês se apresentarem, professores, eu gostaria de já começar com uma pergunta, já lançar aqui uma pergunta. É o seguinte, a série fala muito sobre todos os benefícios, né, que o leite materno ele pode trazer, né? Não só para os bebês, mas também para os adultos, né? A contribuição que isso teria para a saúde, principalmente na saúde e no condicionamento físico de atletas, por exemplo, né, ou pessoas com algumas doenças também. Eles abordam isso nesse episódio em específico. E por isso está virando, ou já virou, uma espécie de uma indústria mesmo, né? Ao mesmo tempo, existem aí alguns contrapontos, né, de profissionais que afirmam que o leite materno tem um limite, né? Só é bom para os bebês e aí não pode passar disso, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: o leite materno é um ouro líquido para todo mundo? A gente pode começar com a professora Juliana. Boa noite, professora. Olá, boa noite a quem está assistindo. Então, essa é uma questão muito controversa, né? Quando a gente pensa que o leite materno ele é um alimento completo, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda que as mães amamentem exclusivamente seus bebês do nascimento até os 6 meses de vida. E a partir dos 6 meses de vida, já é a hora de introduzir novos alimentos na dieta de um bebê. Mas por quê? Porque a partir dessa idade, o leite materno sozinho não é mais capaz de atender a todas as necessidades de um bebê. Então, quando eu assisti a esse episódio, que eu não conhecia essa prática, né, do uso do leite materno por adultos, eu fiquei surpresa, porque se nem para bebês ele é um alimento tão completo assim, então, quando começou essa prática de utilizar o leite materno como fonte de energia, de proteínas, né, naquela ânsia de ter um alimento, um superalimento, não se pensou sobre isso, né? Porque, assim, se nem para bebês em desenvolvimento ele é tão completo assim, imagina para um adulto. O risco, né, que se corre consumindo, porque o leite materno, ele é específico de mãe para bebê. Então, o leite, ele varia de mãe para mãe, né, a composição dele. Então, nenhum leite materno é igual ao outro. E tem a questão do risco biológico. Então, como é um fluido corporal que passa de mãe para bebê, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma doação para um banco de leite, esse leite ele passa por um processamento térmico, que é a pasteurização, que é para diminuir o risco de contaminantes biológicos. Então, tem a questão da segurança alimentar.
Isso é muito delicado. E o que a gente observou lá no documentário é que esse comércio ele acontece direto entre mãe e comprador, sem nenhum controle desse risco biológico, e tem um risco maior ainda, que é de contaminar-se por vírus, né? Pode ter o HIV, pode ter vírus para outros, né, para outras doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, como a sífilis. Então, assim, é muito arriscado essa prática. É interessante também observar que, do ponto de vista nutricional, o leite materno, ele tem até uma quantidade de proteínas, ele tem as globulinas, né? Que são os anticorpos também que eles falam, né? Que é bom, que protege a saúde deles. Mas quando eles entram num organismo adulto, essas proteínas e essas globulinas, elas são digeridas, porque vai para o tubo digestivo. É diferente de quando um bebê recebe, né? Porque o corpo do bebê recebe as proteínas do leite materno de uma maneira. Conforme a gente vai ficando adulto, né? A gente vai envelhecendo, o nosso trato gastrointestinal vai amadurecendo e a gente vai se preparando melhor para receber proteínas e quebrá-las, né? Então, é um mito acreditar que as globulinas do leite, né, os anticorpos, vão ficar intactos no corpo de um adulto. Na verdade, eles vão ser digeridos porque eles são feitos à base de proteína, tanto quanto outro alimento rico em proteína. Então, é muito controverso, eu achei, assim, muito surpreendente. E essas pessoas que se utilizam desse alimento como um superalimento, como suplemento alimentar, elas estudaram pouco para fazer isso, né? Porque não tem nenhuma evidência científica robusta, né? Que assegure que esse é um superalimento para adulto. Então, essa é a minha mensagem. Assim, tem minha preocupação inicial com o risco biológico, com a questão da segurança alimentar. E ainda tem um detalhe que ninguém observou. Nessas pesquisas que eles realizaram, né, nas amostras lá, que no documentário eles até comentam, tem alteração, tem adulteração, na verdade, né? Os leites, eles chegam para as pessoas adicionados de água, sabe-se lá qual água é essa, porque se for da torneira ainda tem o risco de ter salmonelas e afins, né? Outras. Tem a questão de ser adicionado de fórmulas infantis, que é para enriquecer, para aumentar o volume, né? E até leite de vaca. Então, assim, na verdade, você está pagando muito caro por uma coisa que está adulterada, que já não é mais pura e simplesmente, e aquilo perde a função. E as mulheres cobram em torno de 50 centavos, né? 50 cents, na verdade, de 50 cents de dólar, né? Eu fiz aqui umas contas, dá mais ou menos R$120 para cada 230 ml. É muito dinheiro para receber uma coisa que está adulterada e nem vai atingir aquele fim, aquela finalidade toda que é a que eles acreditam ser, né? Então, assim, o leite materno é ouro líquido. Essa campanha que existe, todo agosto dourado, né? Que fala da composição do leite e tudo mais, tem a ver com a cor do colostro, né? Que é o leite inicial. É o primeiro leite da mãe. Ele é um ouro líquido, mas para crianças no intervalo do nascimento até os 6 meses. É isso que tem que ficar claro para quem se assistiu o documentário e ficou com vontade de praticar dessa forma, repense. Esse é meu recado. Professor, e aí, o que você acha? Bom, primeiro deixa eu falar, eu sou o professor Helder, né, sou da Educação Física, sou graduado em Educação Física, mas eu sou meio estranho, fiz mestrado em Engenharia. Eu também não conhecia essa série, conheci a partir do convite, né, para participar do debate, e que é muito bacana para mim, porque eu sou um cinéfilo de carteirinha. Eu tenho aí um acervo de filmes que já passaram das 3.000 películas aqui, então eu sou um enlouquecido por cinema. Com relação ao uso do leite materno, e aí eu vou falar um pouco mais sobre o fitness, que é a minha praia. O que acontece? Isso é um mito, como vários outros que se criaram, em que o leite materno ele teria mais substrato, principalmente proteico glicídico, que aumentariam aí o de aminoácidos disponíveis para o indivíduo,
que, se não aumentasse a hipertrofia, pelo menos diminuiria a catabólise, ou seja, a quebra de proteína muscular, que é também um dos efeitos que os fisiculturistas e pessoas que trabalham aí no fitness recreativo querem bastante. O problema é a própria composição do leite, que tem um percentual muito baixo de proteína. Quando você pega o leite e analisa os macronutrientes, que são proteínas, glicídios e lipídios, a gente percebe que a proteína no leite é 10% da constituição. E essa mesma proteína do leite, que só equivale a 10%, né, do seu valor nutricional, nós temos aí 20, volta de 62% é lactose, que é o açúcar do leite, e 29% que é o lipídio. Então, você tem que o leite é um alimento hipercalórico, sim, mas ele é um alimento hipercalórico com maior probabilidade glicídica. E o que é pior, como a professora Juliana mencionou, existe uma enzima específica no trato intestinal infantil, que é a lactase. É a lactase que quebra a lactose. E conforme o indivíduo vai ficando mais velho, a lactase vai ficando menos eficiente. Tanto é verdade que a gente percebe um aumento da incidência de pessoas que têm intolerância à lactose, porque o indivíduo adulto ele já não tem todo o aparato gastrointestinal de otimização de absorção da lactose. E com relação à questão da própria proteína, né, que o pessoal quer usar como base de sustentação para treinamento, a gente vê que essa proteína que você tem ali como base no leite é basicamente a caseína, você tem a alfa-lactoalbumina, que é muito importante, você tem a lactoferrina e a albumina sérica. Basicamente, você tem frações de aminoácidos e proteínas que você consegue em maior teor e maior nível de absorção, níveis maiores de absorção, como o aminoácido, a própria caseína hidrolisada, você consegue comprar em outros complementos nutricionais, do que você utilizar o leite materno. E tem uma coisa muito importante com relação ao uso do leite materno, que foi dada por uma autora americana, que isso já é discutido desde 2017. Essa questão do mercado mundial, do mercado negro, ou do mercado digital do leite materno, começou, na verdade, em 2011, 2012, tomou um vulto maior em 2015, 2017, as pessoas começaram a escrever sobre isso. Então, você tem a Susan Falls, que ela vai escrever um livro muito bacana chamado White Gold, Stories of Breast Milk Sharing, da Universidade de Nebraska, que vai abordar exatamente essa questão da venda de um mercado digital criado em torno do leite materno. E um aspecto muito interessante que ela vai discutir é a questão da ética ambiental. O leite materno, enquanto banco de leite, enquanto doação de leite, enquanto venda, ele foi direcionado, e é direcionado muito especificamente, para bebês prematuros, bebês onde a mãe não pode fornecer o leite materno, bebês que têm necessidade, que estão em necessidade nutricional. Então, a grande pergunta é ético você usar mão do uso do leite materno e desviar esse uso, que era para alimentação de bebês em risco nutricional, para utilizar no fitness recreativo? É a mesma pergunta que a gente usa para os esteroides anabolizantes, é ético? Bom, para começar, essa é a minha posição. Essa questão ética, ela é bem importante também, né? O que foi levantado lá, né, no documentário, que pesa bastante assim, para essas mães, que inicialmente a maior parte dessas que vendem eram doadoras. Já doaram para bancos de leite, para outras mães, né, para bebês que foram adotados, né, que não puderam ser amamentados, para outras situações. E aí elas falam que doar é caro, porque aí
todo o custo, né, da embalagem, né, de o tempo que elas gastam para fazer a ordenha e tudo mais. E aí elas começam a mercantilizar isso, falando que elas têm um retorno financeiro muito bom quando elas começam a oferecer para esses atletas. Então, aí a gente fica pensando, né, só doar precisa ser repensada essa postura de que doar não tem nenhum retorno. Na verdade, tem muito retorno, porque a doação de leite materno, ela salva vidas, né? De bebês prematuros, como você falou, de bebês que estão internados. Bancos de leite humano são como bancos de sangue. Eles, às vezes, têm falta, né? E aí, você deixar faltar um alimento que é tão importante por uma questão de retorno financeiro, tem que pensar, né? Que mãe é essa, né? Que futuro é esse? Que crianças serão criadas, né? Com esses valores. Então, essa questão da ética, ela envolve não só essa preocupação com o culto ao corpo, né? Com o fitness recreativo, como você falou, mas também em relação aos valores que a gente ensina para a sociedade agindo dessa forma. Também tem essa questão, né? Começa a passar por gerações. Uma outra coisa legal que também me surpreendeu foi o uso do leite materno como um coadjuvante e como principal substância ativa contra o câncer. Isso foi interessantíssimo. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi esse documentário, a primeira coisa que eu fazia foi pesquisar. Né? Fui lá no PubMed, fui nas mídias internacionais e pesquisei sobre breast milk and exercise, breast milk and hypertrophy, para ver se realmente tinha algum senso. E 0 trabalhos publicados sobre isso. E aí fui pesquisar sobre breast milk and cancer. E aí eu tive uma surpresa imensa. Realmente, a alfa-lactoalbumina humana, ela tem um efeito muito importante sobre células tumorais. Tanto que ela é chamada, o próprio documentário fala no Hamlet, que é a alfa-lactoalbumina feita letal para células tumorais. E nós vamos entender, e eu percebi que nós temos aí agora sim uma produção científica que vem crescendo desde 1998, culminando com esse ano, nós estamos há 2 anos de pandemia, com 105 artigos só esse ano sobre a utilização do Hamlet, né, dessa alfa-lactoalbumina humana que está presente no leite materno e que realmente ela tem um efeito muito importante sobre as células tumorais, as células cancerígenas. E isso foi muito interessante, porque se tem alguma coisa dentro desse aspecto da utilização do leite materno em adultos, talvez o viés para a utilização como um coadjuvante no tratamento do câncer, isso talvez seja bastante interessante. Então, uma coisa é a ciência comprovar evidência, e outra coisa é uma pessoa sair usando. Eles sinalizam bastante lá no documentário que a pessoa que foi um senhor que recebia de um banco de leite e que teve o câncer de próstata, apresentou uma melhora do PSA, né, que era o antígeno prostático, né? Lá mesmo eles disseram que aquele experimento era um experimento natural, não tinha uma evidência clínica. Mas se for buscar na ciência, né, se for buscar no PubMed, como você fez, a gente consegue hoje já encontrar um número considerável de artigos que possam levantar as hipóteses, mas nenhum deles confirma. É seguro consumir alimentos com leite materno, preparações com leite materno, para reduzir o risco ou para tratar o câncer. Não é dito dessa forma, ainda não está tão claro assim. Então, mesmo assim, ainda não é seguro consumir direto, né? Pode ser, a maior parte desses estudos é realizado com a alfa-lactoalbumina separada, né? Isolada.
e não como ele consumia lá no documentário, né? Que ele preparava umas misturinhas, fazia umas vitaminas, né? Usava direto. Então, é isso, assim, mesmo que seja com comprovação científica, tem alguma coisa, né, que precisa ser esclarecida ainda, porque o processo pelo qual isso acontece ainda não está claro. Isso que é o bonito da vida, né, da ciência, dessa coisa da pesquisa. Estuda-se muito para chegar a uma conclusão, e essa conclusão ainda não chegou. Com certeza. O problema todo da utilização do leite materno in natura é que nós temos uma meia-vida muito pequena, principalmente da fração de proteína desse leite. Nós temos aí uma meia-vida de 4 a 6 semanas em estoque, e esse leite, quando guardado in natura, você tem uma perda muito grande desses macronutrientes ativos. Hoje em dia, nós temos aí alguns métodos de tentar manter ou preservar essas frações ativas. Nós temos a pasteurização, que perde muito. Hoje em dia, eles estão trabalhando com o fast heat, que é o aquecimento rápido, onde você faz um aquecimento rápido, uns 15 segundos no leite, depois ele é guardado numa temperatura muito fria, e com esse fast heat, eles estão conseguindo aí um maior tempo de manutenção das substâncias ativas no leite. Mas, mais uma vez, o que a professora Juliana disse é de extrema importância. Todo o trabalho que fez a relação entre a alfa-lactalbumina e sua ação anticarcinogênica está ligada em sua fração separada, ou seja, é a alfa-lactalbumina enriquecida, livre do leite, e exatamente essa substância que promove essa ação anticancerígena. Mari, você separou mais pergunta para a gente? Olha, por enquanto ainda não chegou mais perguntas, não, mas eu lembrei de um momento ali, né? Você até falou daquele rapaz que é atleta, ele vive na academia, né? E aí ele prepara o shake dele com leite materno, né? E aí já virou uma rotina, já virou parte do cotidiano dele, né? E é muito interessante a gente perceber que também tem um efeito psicológico, né? Que gera ali em quem consome esse leite materno na idade adulta, né? E aí, enfim, eu acho que, por exemplo, se não estiver ajudando, eu acho que é o pensamento, né, da pessoa que está consumindo e que já virou parte do cotidiano. Se não está ajudando, também mal não vai fazer. Eu acho que isso fica no pensamento, né, da pessoa que já tem isso já como regra, né, no café da manhã, enfim, durante o dia ali na alimentação. Eu acho que pode até viciar, não sei se é o caso, ou se já tem outros casos, não vi nesse episódio, mas isso pode até gerar um vício, né? Já faz parte ali, como se fosse uma pílulazinha, um remédio que você toma e fica tudo bem. E que, no fundo, né, não tem comprovações científicas tão eficazes, né, tão certeiras, para poder ditar, enfim, se é realmente bom, se realmente cura, se realmente faz esse bem todo, que essas pessoas que já fazem parte dessa indústria já têm isso, né, como fechado, né, como uma ideia fechada na cabeça. Isso que eu achei o mais interessante. Pode falar? Não, eu anotei uma fala que ele disse que é uma reprodução do leite materno é. Então, assim, você vê uma reprodução de um discurso que, na verdade, não olha, não tem um olhar amplo, tem um olhar mais fechado. Outra frase também que ficou muito marcada quando eu assisti foi ele falando
eu vou treinar como um bebê, vou brincar como um bebê, eu não entendi o que ele falou, vou dormir como um bebê, e se eu tiver que consumir o leite materno para isso, vou fazer também. O leite materno ele é muito pouco palatável, ele não tem um gosto bom. E aí ele utiliza nas preparações dele, né, no shake, né, que ele prepara, aquelas coisas, vitaminas. Aquilo deve ser pouco gostoso ainda por cima. Então, a gente tem que lembrar que a alimentação é fonte de prazer. Então, assim, para que vai se expor a um gosto ruim, sem necessidade, já que a gente também tem que ter prazer pelo paladar? São muitas questões. E talvez uma das coisas mais interessantes acerca, né, do uso de estratégias nutricionais para o exercício físico. A gente tem que entender que 98% das pessoas que fazem fitness recreativo não precisam de nem suplemento e nem de complemento nutricional. Porque esse material ele foi inventado para... Olha os nomes. Quando você fala em complemento alimentar, você está falando de macronutrientes que vão estar complementando uma quantidade calórica necessária que o indivíduo está perdendo, ou que ele não consegue absorver através de uma alimentação natural. E quando você fala em suplementação, é que você está colocando ali micronutrientes, substâncias ativas, como vitaminas, fatores coadjuvantes enzimáticos. Compostos bioativos. Oi? Compostos bioativos, né? Que tem as... Isso, exatamente. E esses suplementos, eles vão tentar melhorar uma fração, uma parte de uma cadeia, de uma cascata metabólica, para tentar otimizar alguma coisa. Só que o atleta, ou o indivíduo que faz atividade física recreativa, ele não precisa disso. Geralmente, o volume calórico ele consegue com comida natural. Ele não precisa utilizar suplemento. O que aconteceu é que esse material, que foi um material criado no final da década de 40, durante a década de 50, foi feito para nutrição de cosmonautas, de astronautas, pessoas que precisavam produzir, precisavam ingerir volumes calóricos grandes com volumes alimentares pequenos. Por isso que as rações dos astronautas são extremamente concentradas. Por quê? Porque o astronauta vai para a microgravidade, ele vai fazer sarcopenia, vai fazer osteopenia grave, porque ele não tem a gravidade para produzir os efeitos mecânicos que fazem a manutenção óssea e a manutenção muscular. E isso caiu no gosto das pessoas comuns e se criou uma verdadeira indústria. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa em 2017, em 2018, nós tínhamos uma indústria mundial de nutrição esportiva que girava em torno de 465 bilhões de dólares. Isso exclusivamente para nutrição esportiva. 465 bilhões de dólares. Então, você vai ter aí, dentro dessa lógica monetária, você vai ter vários nichos se apresentando. É o nicho do aminoácido, é o nicho da proteína, é o nicho do carboidrato, é o nicho do lipídio de cadeia média. Você vai ter um monte de nichos. E agora vem o leite materno aí preenchendo esse nicho, que, como a Mariana comentou, é um nicho que quase totalmente psicológico. É uma necessidade psicológica, é uma autojustificação para o indivíduo estar utilizando aquilo. E, normalmente, não é necessário. Quer falar alguma coisa, Juliana? Enquanto você falava, eu fui anotar aqui para não esquecer, mas acabou que não deu tempo e eu já me esqueci. Então, Mari, você tem mais alguma pergunta para a gente? Tem uma pergunta aqui da Clara, que é da equipe também da Escola de Artes. Ela pergunta assim, sobre o leite de vaca. Quais são os males do leite de vaca para a gente, né? Enfim, se vocês também puderem fazer esse paralelo entre os malefícios e os benefícios do leite de vaca com também o leite materno, seria isso. Então, o leite de vaca ele não é indicado para crianças até 1 ano de idade por conta da composição dele. O leite da vaca é para o bezerro. Então, ele tem uma grande quantidade de gorduras
e ele tem uns componentes que são especiais para desenvolver o bezerro, igual o leite materno é especial para desenvolver um bebê. Então, conforme o professor já comentou, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai produzindo menos enzima que digere a lactose, que é o açúcar do leite. Então, a gente tem visto cada vez mais pessoas intolerantes, né, na vida adulta ao leite de vaca. Mas é seguro que a gente consuma os derivados do leite, né, o iogurte, os queijos. Por quê? No processo de fermentação, essa lactose ela já foi pré-digerida, né, pelas bactérias da fermentação. Então, a gente já não sente tanto mais por meio dos derivados. Mas é importante que a gente não tire da nossa vida o leite e os derivados por conta da necessidade de cálcio e vitamina D, porque eles são umas fontes muito boas, né, desses nutrientes. Então, a partir de 1 ano, a partir de 2 anos já, né, é possível introduzir o leite de vaca, né, para uso em receitas, né, vitaminas, preparação de bolos, né, e na vida adulta é possível que a gente continue consumindo derivados do leite, para não ter esse prejuízo, né, de chegar a ter uma deficiência de nutrientes. O interessante disso é que, como a professora Juliana falou, o leite de vaca ele tem micronutrientes que são exatamente aqueles suplementos que são utilizadores metabólicos, que vão promover crescimento, né? A gente chama de superfamília do IGF, que é o Insulin Growth Factor. Né? Todo leite animal ele tem essa superfamília, que é o IGF-1, que é o IGF-2 e o IGF-protease. São as 3 principais somatomedinas de crescimento que esse leite tem. E essa superfamília, que promove o crescimento do infante, ele é específico por espécie. Então, você tem a superfamília de IGF-1, que ela é específica do leite humano. Então, quando você usa precocemente no bebê o leite de vaca, o que você vai ter é uma superfamília de suplementos nutricionais, que são os micronutrientes do leite, que não tem a chave genética humana. Esse aqui é o grande problema. Inclusive, a chave genética ela pode ser específica por espécie, muitas vezes ela tem uma subespecificidade por indivíduo. Como a professora Juliana falou, mães diferentes produzem leite diferente. A mãe, por exemplo, que é mais magra, ela produz um leite com um maior teor proteico do que a mãe que tem mais gordura corporal, que promove o leite com maior teor de lactose. Então, essas subdiferenciações já na espécie humana já meio que limitam o uso do leite materno. Obviamente que se você tiver que fazer um leite materno humano para a nutrição de uma criança prematura, um prematuro, de uma criança cuja mãe não está produzindo, é melhor utilizar o leite materno humano do que o de vaca. Mas, com certeza, esse leite que essa criança vai estar recebendo é um leite que tem uma marcação bioquímica específica feita para o filho de outra pessoa. Ele vai conseguir se absorver? Vai. Mas não tem um encaixe biológico individual específico. Bacana? A gente tem mais uma pergunta aqui. Ouvimos muito sobre pessoas que morrem por conta de anabolizantes, mas mesmo assim tem muitas pessoas que ainda se arriscam e morrem dessa forma. Por que vocês acreditam que isso acontece? Posso ir ou vai você, Ju? Não, assim, minha opinião é por causa do culto ao corpo, né? As pessoas, elas morrem na tentativa de ter um corpo perfeito. E isso é uma coisa da imposição da sociedade, né? Elas chegam ao ponto de se drogarem nesse sentido, né? Para atingir uma perfeição que é uma cobrança da sociedade, na minha opinião. Vamos lá, né? A questão do uso de esteroide anabolizante, ela é multifacetada. Em 1997, eu fiz uma pesquisa
quando eu percebi que eu fiz a pesquisa mesmo, publiquei inclusive num congresso de nutrição no UF, em 1998, no ano seguinte, que era o seguinte, o que eu percebia nas academias é que o aluno que vinha do segundo grau, né, o adolescente, já vinha em uso de esteroide. Então, é um indivíduo que não era adulto, já estava usando esteroide. Tinha uma incidência de meninos e meninas abaixo de 16 anos usando esteroide anabolizante. E isso leva a uma primeira premissa. O que estava acontecendo nessa faixa etária é uma coisa que um psicólogo chamado Dailton, aqui no Brasil, ele fala muito, que é a necessidade de você fazer uma perversão para atingir o corpo adulto. E aí vem a questão da sexualização precoce, desse corpo malhado, estar dentro de um padrão de beleza midiático, aquela coisa toda. Você tem o aspecto do uso do esteroide anabolizante do aspecto esportivo, que é você querer produzir o maior desempenho possível através de qualquer meio. Uma vez que no meio esportivo, desempenho máximo leva a recebimentos máximos, é monetário. Isso é monetário. Que a mesma coisa acontece com o fisiculturista profissional. Você vai pegar aqui os fisiculturistas, os top 15, os 15 melhores dos Estados Unidos, todos eles estão dentro de uma faixa de recebimento anual acima de 10 milhões de dólares. Então, o que eles fazem? Eles colocam na balança. É melhor eu sacrificar a minha saúde a médio e longo prazo e ficar rico? É uma simples questão monetária. O problema é que, por exemplo, países em desenvolvimento, como o Brasil, na África, você tem o meio monetário do esteroide anabolizante que não se justifica nas competições de fisiculturismo. Você não tem hoje um sistema de valorização monetária no Brasil, onde o indivíduo que usa o esteroide anabolizante para fazer hipertrofia máxima, para competir, receba dinheiro que justifique essa barganha com a sua saúde. Nos Estados Unidos, é muito simples isso. Na própria Netflix, você tem um documentário sobre a vida do Ronnie Coleman, que foi um dos maiores fisiculturistas que teve aí depois do Arnold, e que hoje ele está andando com muleta. Já está fazendo a terceira ou quarta operação na coluna, porque ele teve aí, pelo uso de esteroide, um desenvolvimento muscular absurdo, se submeteu em cargas inimagináveis de treinamento, e isso fez rupturas ligamentares, musculares, e está com a coluna totalmente destruída. Outros, que a gente não conhece, eles vão morrendo, literalmente, e não vão nem aparecer na mídia. Um caso mais famoso é de um fisiculturista libanês, Mohamed Benazinza, que em 1998 ele estava num palco competindo no campeonato europeu, e ele morre no palco. Ele teve uma síncope, um cara e morreu. Por causa do uso do esteroide, obviamente, que diminuiu muito o sistema imunológico dele, mas também por causa de outras práticas que o fisiculturista faz para competir, que é uma desidratação absurda pré-competição. O cara, ele chega a um ponto, o indivíduo fazer sauna de madrugada para perder água, para fazer o que eles chamam de afinamento de pele, para que os músculos fiquem mais aparentes, as fibras musculares fiquem mais aparentes. Só que uma desidratação crônica leva a um desequilíbrio hidroeletrolítico gravíssimo, principalmente na questão do cálcio. E isso faz com que o seu coração fique suscetível a um desequilíbrio do cálcio a ponto dele fazer um infarto ou uma morte súbita coronariana. Isso é grave. Outra coisa que é bem comum em atletas, né? Eu já tive uma aluna que sofreu com isso, a cobrança dos treinadores, né? Então, por exemplo, em época de competição, não podia ganhar 1 grama a mais. Aí, então, para ela ter prazer, ela comia, botava o bombom na boca, sentia o gosto do chocolate e cuspia, que era para não engolir. Porque se engolisse, ganhava peso. Então, assim, a cobrança é tão grande que às vezes vira transtorno alimentar. E aí a pessoa, às vezes, ou para de comer ou desenvolve uma compulsão, também, que é bem comum.
E, inclusive, isso é uma prática muito comum, era, pelo menos, né? Eu tenho visto uma mudança nisso, mas é uma prática muito comum na ginástica olímpica. A ginástica olímpica havia um controle gigantesco com o peso das competidoras, porque se achava que um peso levemente acima, ou um peso até normal, ele era proibitivo para algumas acrobacias. E é muito corpos delas, né? Quem é de uma equipe tem que ter um corpo igualzinho da outra menina, né? Ainda tem isso. Os corpos têm que ser muito parecidos.